Agora nós vamos estudar o predicativo do objeto. E aí nós temos que o predicativo do objeto é o termo da oração que se relaciona ao objeto, atribuindo-lhe uma característica. Vamos observar aqui nesta frase. O juiz julgou o réu culpado, tá? Então nós temos aqui o juiz como sujeito. E se nós fizermos a pergunta quem aqui, olha, o juiz julgou quem? Nós temos o réu, que é o objeto direto, tá? E aqui nós temos uma qualidade desse objeto direto, que é a palavra culpado. E quando nós temos uma qualidade, né, que é também chamada de predicativo, no caso aqui é do objeto, tá? Nós vamos ter o predicativo do objeto, tá? Porque está completando, está qualificando este objeto direto aqui, o réu. Agora vamos ver aqui. Mantenha a cidade limpa. Então, neste mantenha a cidade limpa, nós podemos fazer a pergunta: mantenha o quê? A cidade. E nós teremos aqui o objeto direto. Depois, limpa é uma qualidade da cidade, tá? Então, nós teremos aqui o predicativo do objeto, tá? Porque limpa está qualificando a cidade. Neste outro exemplo, um capricho da sorte tornou, contudo, o impossível possível. Então, aqui nós vamos ter um capricho da sorte, nós temos aqui o sujeito, tá? O resto é o predicado. Um capricho da sorte tornou o quê? O impossível. Então, neste o impossível, nós temos o objeto direto. E aqui no possível, nós temos o predicativo do objeto. Por quê? Porque o possível está qualificando o impossível, tá? E esta frase é uma frase de Leon Tolstói. Agora nós vemos que o predicativo do objeto pode vir antes do objeto, tá? Então nós vamos ver aqui, olha. Covarde, sei que me podem chamar, tá? Invertendo aqui, nós teríamos: sei que me podem chamar covarde, tá? Então, sei o quê? Porque me podem chamar covarde. Este me aqui é o objeto indireto. Aliás, o objeto direto, porque nós estamos fazendo a pergunta sei o quê, tá? E aqui nós temos o predicativo do objeto, porque a palavra covarde está qualificando este me aqui, olha, tá? Que está no lugar de eu. Aqui nós temos o predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, que pode aparecer com preposição. E aí nós temos o relógio é de ouro. Aqui nós temos o sujeito, um verbo de ligação, tá? E aqui nós temos o predicativo do sujeito, porque aqui nós temos uma preposição, olha, de, acompanhado da palavra ouro, acompanhada da palavra ouro. Se nós juntarmos esse de ouro, nós vamos ter dourado. Então, o relógio é dourado. E aqui nós temos um exemplo de predicativo do sujeito com preposição. Depois temos aqui outro exemplo. Sempre o tiveram por ingrato, tá? Então, vamos ter o seguinte. Aqui nós vamos ter um objeto direto. Sempre tiveram o quê?
sempre o tiveram. Então, sempre tiveram, aliás, a quem, não o que, tá? Então, sempre o tiveram. Está se referindo a uma pessoa aqui, olha. Ele. E sempre o tiveram, por quê? Por ingrato. Temos a preposição por, e aqui temos a qualidade deste ele ou deste o, que é ingrato, tá? E temos um predicativo do objeto, porque aqui nós temos um objeto indireto, tá? Normalmente, o predicativo do objeto se refere ao objeto direto, como ocorre nos exemplos anteriores. São raros os casos em que o predicativo do objeto se refere ao objeto indireto. E aqui nós vamos ver 2 exemplos, tá? Chamei-lhe de covarde. Então, aqui nós temos, chamei a quem? Como nós fazemos a pergunta a quem, aqui nós temos um objeto indireto. Depois, de covarde. É o predicativo do objeto. Por quê? Porque esse covarde está relacionado a esse lhe aqui. Depois, no segundo exemplo, gosto dela alegre. Gosto de quem? Gosto dela. Então, para achar o objeto indireto, nós fazemos a pergunta de quem? Com a preposição. Gosto dela alegre. Então, gosto dela, aqui o predicativo do objeto, que é o alegre, uma característica dela. O predicativo do objeto também pode se referir-se a um objeto em forma de oração. E aqui nós temos um exemplo. Consideraram estranho eu ter falado daquela maneira, tá? Nós podemos fazer a pergunta, consideraram o quê? Consideraram estranho eu ter falado daquela maneira. Se nós invertermos, nós teremos assim, olha, consideraram eu ter falado daquela maneira estranho, tá? E aí nós teremos aqui esse estranho como o predicativo do objeto. E esse o que aqui como objeto direto. Vamos agora para os tipos de predicado. Nos tipos de predicado, nós temos que predicado é aquilo que se informa a respeito do sujeito. E temos aqui os seguintes tipos de predicado. Primeiro, predicado verbal. É quando o núcleo da informação veiculada pelo predicado está contido num verbo lexical. E o verbo lexical é o verbo de ação, que pode ser tanto transitivo direto ou indireto, como intransitivo. Aqui temos alguns exemplos. Aureliano partiu. Temos aqui um exemplo de predicado verbal, porque o partiu é um verbo de ação. Depois nós temos, eles saíram de casa. O sujeito é eles, esse aqui é o predicado verbal, e aqui também nós temos um verbo de ação, saíram. O viajante caminhava pela estrada. Então, nós temos aqui o sujeito, o viajante, caminhava pela estrada, o predicado, e caminhava é um verbo de ação. E aqui nós temos que a informação dada a respeito dos sujeitos está contida basicamente nos verbos. Depois nós temos um predicado nominal. No predicado nominal, o núcleo da informação veiculada pelo predicado
está contido num nome, e esse nome é chamado de predicativo do sujeito. O verbo, nesse caso, funciona simplesmente como elemento de ligação entre o sujeito e o predicativo. Então, aqui nós temos alguns exemplos. A prova era difícil. O sujeito aqui é a prova. Aqui nós temos o predicado. E por que ele é chamado de predicado nominal? Porque aqui nós temos um verbo de ligação e aqui nós temos um nome, tá? Que é o predicativo. No caso aqui, o predicativo do sujeito, a prova. Depois nós temos o menino estava machucado. Aqui o sujeito, aqui o predicado, e pode ser classificado como predicado nominal. Por quê? Porque nós temos aqui a palavra estava, que é um verbo de ligação, e temos aqui a palavra machucado, que é o predicativo do sujeito, porque é a qualidade do menino. Temos agora o predicado verbo nominal, que é um predicado misto. A informação se concentra em dois elementos. No verbo lexical, que no caso é o verbo de ação, que pode ser transitivo direto e transitivo indireto, ou intransitivo. E se concentra também no predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto. Dessa forma, o predicado verbo nominal apresenta dois núcleos, o verbo e o predicativo. Vamos ver aqui um exemplo. O menino chegou ao colégio machucado. Então, aqui nós temos o sujeito, que é o menino. Depois, aqui nós temos o predicado. O chegou é um verbo de ação e o machucado é o predicativo, tá? Do sujeito, né? Porque indica uma qualidade deste menino, né? A forma que este menino chegou, machucado, tá? Então, neste predicado verbo nominal, nós temos um verbo de ação e temos uma outra palavra que nós podemos chamar de nome, naquele sentido de ser uma qualidade, tá? Então, aqui nós temos este nome aqui, ó, machucado, né? Então, chegou machucado, o verbo de ação e o nome, machucado, predicado, verbo nominal. Depois, no segundo exemplo, nós temos: os proprietários consideraram a proposta razoável. Também um exemplo de predicado, verbo nominal. Os proprietários consideraram o quê? A proposta razoável, tá? Aqui nós temos um objeto direto, tá? Como nós temos um objeto direto, este razoável aqui é um predicativo do objeto e não um predicativo do sujeito, como neste caso aqui, olha, machucado relacionado a menino, e aqui razoável relacionado à proposta e não ao sujeito, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de predicado verbo nominal. Vamos para o nosso último slide. No predicado verbo nominal, ocorre o cruzamento de duas estruturas sintáticas, um predicado verbal e um predicado nominal. Então, vamos ver aqui os exemplos. O menino chegou ao colégio e estava machucado. Nós temos aqui o sujeito, o menino, chegou, um verbo de ação, tá? E temos aqui machucado, que é um nome. Então, nós temos
Ainda falando, né, sobre esse predicado verbo nominal, nós temos um predicado verbal aqui, que é o verbo de ação chegou, e um predicado nominal, que é este nome aqui, machucado. Os proprietários consideraram a proposta como sendo razoável. Aqui nós temos o sujeito, os proprietários. Aqui nós temos um objeto direto. Os proprietários consideraram o quê? A proposta como sendo razoável. E aqui nós temos um predicativo do objeto, tá? Por quê? Porque esta palavra razoável está relacionada à palavra proposta. Bom, vamos aqui para este quadro resumo. Então, temos aqui predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Aqui, verbo lexical, verbo de ligação e o predicativo. No caso do predicado verbal, ele possui um verbo lexical, ou seja, ele possui um verbo de ação. Ele não possui um verbo de ligação e também não possui o predicativo. Então, sempre que a frase possuir um predicado verbal, não possuirá predicativo, mas sim outros complementos, como, por exemplo, objeto direto e indireto. Predicado nominal. Não possui verbo lexical. Então, não possui verbo de ação, mas possui verbo de ligação. Possui predicativo? Sim, que é o predicativo do sujeito. Depois nós temos aqui, predicado, verbo nominal. Possui verbo lexical? Sim. Possui verbo de ligação? Não. Possui predicativo? Sim, tá? Porque possui tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto. E assim, nós encerramos esta parte da aula.